Havia uma antiga lenda que assombrava os mares, uma história sinistra sobre um barco fantasma conhecido como o Navigator. Diziam que ele era uma embarcação amaldiçoada que vagava pelos oceanos sem rumo, levando consigo uma tripulação de almas penadas condenadas a uma eternidade de sofrimento. A história do Navigator começou há séculos, quando o capitão John Blackwell partiu em uma expedição em busca de tesouros perdidos. Com uma tripulação destemida, ele zarpou para o desconhecido, determinado a encontrar riquezas além da imaginação. No entanto, o destino tinha outros planos para eles. Durante uma tempestade terrível, o Navigator foi arrastado por uma névoa misteriosa que o levou para longe de qualquer rota conhecida. Os marinheiros tentaram de todas as formas retornar ao curso, mas algo sinistro havia tomado o controle do barco. As vozes das sombras sussurravam nos ouvidos da tripulação, os ventos uivavam com uma cadência maligna e o mar se enfurecia como se estivesse possuído por uma força sobrenatural. Os dias se transformaram em noites intermináveis, e a esperança desapareceu como a luz do sol sobre o horizonte. Os tripulantes começaram a enlouquecer lentamente, atormentados por visões horripilantes e sonhos perturbadores. Em seu delírio, eles juravam ouvir risadas demoníacas ecoando pelos corredores vazios do navio e avistar sombras se movendo nas profundezas do mar. Na calada da noite, quando a escuridão envolvia o Navigator como um manto sombrio, os desesperados gritos dos marinheiros ecoavam pela névoa, pedindo piedade para as almas que haviam sido aprisionadas naquelas águas amaldiçoadas. Mas não havia misericórdia para aqueles que navegavam sob o jugo do Navigator. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e os meses em anos sem fim. O Navigator parecia não envelhecer, preso em um limbo temporal onde o tempo não tinha significado. A tripulação, consumida pela loucura e pelo medo, tornou-se uma extensão das trevas que os rodeava, fantasmas sem corpo habitando um barco sem alma. O capitão Blackwell, uma vez um bravo comandante, tornou-se uma sombra de si mesmo, um espectro assombrado por seus próprios demônios. Sua mente estava fragmentada, dividida entre a busca pelo tesouro perdido e o desejo de libertar sua tripulação da maldição que os aprisionava. Mas o Navigator não permitiria que ninguém escapasse de suas garras implacáveis. Em uma noite de lua cheia, quando o mar estava calmo e o vento murmúria uma canção soturna, o capitão Blackwell tomou uma decisão desesperada. Ele sabia que a única maneira de quebrar a maldição era desvendar o segredo do Navigator, descobrir o que havia transformado aquele navio em uma prisão eterna para as almas perdidas. Guiado pela luz pálida da lua, ele desceu aos porões do barco, onde os segredos mais sombrios estavam guardados. Lá, no coração negro do Navigator, ele encontrou um artefato antigo e misterioso, uma relíquia amaldiçoada que era a fonte de todo o mal que assolava o navio. Com as mãos trêmulas, o capitão Blackwell levantou o artefato sagrado e proferiu palavras antigas de poder, desafiando a escuridão que o cercava. Uma luz brilhante irrompeu da relíquia, iluminando os corredores sombrios do Navigator e dissipando as trevas que haviam tomado conta do barco. Naquele momento, uma voz ecoou pelo mar, uma voz ancestral e poderosa que falava com o capitão Blackwell. Era a voz dos antigos deuses marinhos, dos seres que habitavam as profundezas do oceano desde tempos imemoriais. Eles reconheceram a coragem do capitão em desafiar a maldição do Navigator e decidiram conceder-lhe uma escolha. O Navigator poderia ser libertado de sua prisão eterna, as almas perdidas finalmente encontrariam paz nos confins do oceano. Mas o preço a ser pago seria alto, um sacrifício que mudaria o curso da história e selaria o destino do capitão Blackwell para sempre. Com o coração pesado, o capitão aceitou o desafio dos deuses, sabendo que sua própria redenção estava ligada ao destino do Navigator. Ele levantou a relíquia amaldiçoada uma última vez, concentrando toda a sua vontade e poder naquele momento crucial. Uma explosão de luz e sombra envolveu o Navigator, e o barco começou a se desfazer diante dos olhos atônitos da tripulação. O mar rugiu e as nuvens se agitaram, testemunhando o fim de uma era e o renascimento de uma nova esperança. Quando a luz se dissipou e o silêncio se instalou sobre as águas tranquilas, o Navigator havia desaparecido, levando consigo a maldição que o aprisionara por tantos séculos. O capitão Blackwell, agora livre da culpa que o atormentara por tanto tempo, olhou para o horizonte distante, sabendo que seu destino estava entrelaçado com as estrelas e o mar.
E assim, a lenda do navegador chegou ao fim, mas seu legado perduraria para sempre nas páginas do tempo. Os marinheiros que ousavam desafiar os mares ainda podiam ouvir o eco de sua história, um lembrete sombrio de que nem tudo que vagueia pelas profundezas do oceano é o que parece ser. E o capitão Blackwell, agora um guardião das águas ancestrais, navegava para sempre como um símbolo de coragem e redenção. Enquanto os últimos vestígios do navegador desvaneciam no horizonte, o capitão Blackwell sentiu um peso se elevar de seus ombros. Finalmente livre da maldição que o atormentara, um sentimento de paz e gratidão tomou conta dele. Ele sabia que aquela jornada havia chegado ao fim, mas uma nova se iniciava diante dele. À medida que o sol se punha no oeste e as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Blackwell sentiu uma sensação de profunda conexão com o universo ao seu redor. Ele olhou para as águas calmas e viu seu reflexo, um homem transformado pela jornada de redenção e libertação. O vento soprou suavemente, como se o próprio oceano sussurrasse palavras de agradecimento. Os marinheiros a bordo do navio olharam para seu capitão com admiração e respeito, sabendo que ele os guiaria em suas futuras aventuras com sabedoria e coragem. Enquanto a noite caía e as estrelas cintilavam no céu, Blackwell percebeu que seu destino estava intrinsecamente ligado às maravilhas e mistérios do mar. Ele sabia que, embora a lenda do navegador tivesse chegado ao fim, seu legado continuaria a inspirar gerações futuras de marujos e aventureiros. E assim, o capitão Blackwell navegava pelas águas desconhecidas, confiante no poder do oceano e no conhecimento que adquirira ao longo de suas muitas jornadas. Ele se tornará não apenas um guardião das águas ancestrais, mas também um símbolo de esperança e redenção para todos aqueles que cruzassem seu caminho. Enquanto o navio cortava as ondas sob o brilho das estrelas, Blackwell sabia que a vida no mar era cheia de desafios e perigos, mas ele estava pronto para enfrentá-los com bravura e determinação. Pois agora, ele navegava não apenas em busca de aventuras, mas também em busca de novas histórias para serem contadas e novos enigmas para serem desvendados. E assim, sob o manto negro do céu estrelado, o capitão Blackwell traçava seu curso em direção ao desconhecido, sabendo que, independentemente do que o futuro reservasse, ele estaria pronto para enfrentar cada desafio com a coragem e a dignidade de um verdadeiro marinheiro. E assim, sua lenda perduraria não apenas nas páginas do tempo, mas também nos corações daqueles que acreditavam na magia e no poder do mar. Enquanto o navio avançava silenciosamente pela imensidão do oceano, o capitão Blackwell permanecia no convés, contemplando as estrelas que brilhavam no firmamento. A brisa salgada acariciava seu rosto e o som das ondas batendo no casco do navio enchia seus ouvidos. Era um momento de serenidade e introspecção, no qual ele se sentia em sintonia com a natureza ao seu redor. Por dias e noites, a tripulação navegou sem contratempos, seguindo o curso estabelecido por Blackwell com precisão e determinação. A rotina a bordo do navio era rigorosa, mas cada marinheiro sabia que estavam sob o comando de um líder excepcional, alguém que os guiaria com sabedoria e coragem através de qualquer desafio que surgisse em seu caminho. Em uma noite de lua cheia, quando as águas estavam calmas como um espelho, um murmúrio de alegria e excitação correu pelo navio. Um dos marinheiros avistara uma luz brilhante ao longe, uma luz que parecia dançar sobre as ondas. Blackwell imediatamente se aproximou para investigar, seus olhos perscrutando o horizonte em busca do que quer que fosse aquela anomalia. À medida que o navio se aproximava, a luz se revelava cada vez mais claramente. Era como se uma estrela tivesse caído do céu e pousado sobre as águas, emitindo um brilho cintilante e hipnotizante. A tripulação observava maravilhada, sem conseguir desviar os olhares daquela cena mágica e enigmática. Blackwell, com a curiosidade aguçada, decidiu lançar uma pequena embarcação ao mar para investigar de perto aquele fenômeno incomum. Com alguns marinheiros escolhidos para se juntarem a ele, o capitão remou em direção à luz misteriosa, sentindo um arrepio de emoção percorrer sua espinha. À medida que se aproximavam, a luz revelou sua verdadeira natureza. Era uma criatura marinha bioluminescente, resplandecente com cores vibrantes e padrões hipnóticos. Parecia uma combinação de peixe e água-viva, radiante e etérea. Blackwell e sua equipe observavam maravilhados, sem palavras diante da beleza surreal daquela criatura marinha.
A criatura olhou para eles com olhos brilhantes e inteligentes, emitindo sons suaves e melódicos que pareciam se comunicar de alguma forma. Blackwell sentiu uma conexão instantânea com ela, uma sensação de que havia algo especial e transcendente naquele encontro inesperado. Enquanto a criatura se movia graciosamente ao redor da pequena embarcação, Blackwell teve um insight repentino. Aquela não era apenas uma criatura marinha comum, era um guardião dos segredos do oceano, uma testemunha silenciosa dos mistérios antigos que permeavam as profundezas do mar. Com um gesto de respeito e admiração, Blackwell agradeceu à criatura por compartilhar sua presença e sabedoria com eles. A criatura respondeu com um brilho intenso em seus olhos, como se reconhecesse a pureza de intenções do capitão e de sua tripulação. Enquanto remavam de volta ao navio, a luz da criatura marinha ainda brilhava nas mentes e nos corações de todos a bordo. Aquela experiência havia deixado uma marca indelével neles, um lembrete de que o mar era um lugar de infinita beleza e mistério, um reino que guardava segredos além da compreensão humana. À medida que o navio continuava sua jornada através das águas desconhecidas, Blackwell e sua tripulação carregavam consigo a lembrança daquela criatura marinha mágica. Eles sabiam que, independentemente dos desafios que enfrentassem no futuro, sempre teriam a luz daquele encontro para guiá-los e inspirá-los em suas aventuras. E assim, sob o brilho das estrelas e a proteção da lua, o capitão Blackwell prosseguiu em sua busca por novas histórias para serem contadas, novos enigmas para serem desvendados e novas lições para serem aprendidas. Pois ele sabia que, enquanto houvesse o mar à sua frente, haveria sempre maravilhas e mistérios a serem explorados, e ele estava determinado a navegar por essas águas com coragem, dignidade e humildade. Em um remoto vale encravado entre altas montanhas, erguia-se uma imponente montanha gélida, conhecida como Monte Gélido. Sua bela paisagem branca podia enganar os incautos, escondendo os segredos sinistros que jaziam em suas entranhas geladas. Diziam os moradores das vilas próximas que o Monte Gélido era habitado por uma criatura sombria, um espírito maligno, que assombrava todos aqueles que ousavam desafiar suas terras congeladas. As lendas contavam que o espírito se alimentava da solidão e do desespero daqueles que se aventuravam em seus domínios gelados. Um jovem aventureiro, chamado Elwek, ouvindo as histórias sobre o Monte Gélido, decidiu desbravar as terras proibidas e desvendar os mistérios que ali habitavam. Equipado com seu machado e coragem, ele partiu em direção à montanha, enfrentando as rajadas de vento gelado e a neve que caía em copiosas quantidades. À medida que se aproximava do cume do Monte Gélido, Elwek sentia o ar ficar mais pesado, como se a própria montanha exalasse um hálito gélido e ameaçador. No entanto, sua determinação era inabalável, e ele continuou sua escalada, desafiando os limites da natureza e do desconhecido. Ao chegar ao pico da montanha, Elwek viu diante de si uma caverna escura e tenebrosa, cuja entrada exalava um odor fétido e enigmático. Armado apenas com sua tocha, ele adentrou na caverna, sem saber o que o aguardava em seu interior gélido. A escuridão da caverna era sufocante, e o som de suas pegadas ecoava pelas paredes de gelo, como se a própria montanha estivesse viva e observando cada um de seus passos. Elwek sentia um arrepio percorrer sua espinha, mas sua curiosidade e determinação o impeliam a prosseguir, ainda que seu instinto lhe gritasse para recuar. À medida que avançava mais e mais fundo na caverna, Elwek começou a perceber sombras se contorcendo nas paredes geladas, sussurros indistintos ecoando em seus ouvidos, e uma sensação de pavor se apoderando de sua mente. Ele sabia que não estava só naquele lugar gélido, e que algo sombrio o observava, aguardando o momento certo para se revelar. De repente, uma figura espectral se materializou diante de Elwek, um espectro de gelo e sombras, que emanava um frio cortante e olhos vazios, que pareciam penetrar a sua alma. O jovem aventureiro recuou instintivamente, mas estava encurralado naquela caverna escura, enfrentando a terrível presença, que o encarava com um sorriso macabro. O espectro falou com uma voz gélida e ecoante, contando a Elwek a terrível história por trás da montanha, sobre como séculos atrás, um antigo feiticeiro havia invocado um espírito maligno para proteger seu tesouro oculto nas entranhas congeladas do Monte Gélido.
Desde então, a criatura sombria vagava pela montanha, alimentando-se do medo e da solidão daqueles que se aventuravam em suas terras geladas. Elwek percebeu que estava diante de uma ameaça além de sua compreensão, uma entidade ancestral e poderosa que havia sido despertada por sua presença intrusa. O espectro se ergueu em toda sua majestade sombria, preparando-se para lançar seu ataque contra o jovem aventureiro, que desafiara os limites da Montanha Proibida. Com seu machado em punho, Elwek se preparou para o confronto iminente, sentindo o frio cortante da criatura sombria se aproximar de sua pele. Ele sabia que aquela batalha decidiria seu destino naquelas terras geladas, e que somente sua coragem e determinação poderiam salvá-lo da terrível criatura que habitava o Monte Gélido. Os golpes do espectro eram rápidos e certeiros, seu poder gélido criando estalactites de gelo que se formavam ao redor de Elwek, ameaçando aprisioná-lo em seu abraço mortal. No entanto, o jovem aventureiro lutava com todas as suas forças, desafiando a criatura sombria com sua determinação e valentia. A batalha entre Elwek e o espectro se estendeu por horas intermináveis, com o som de metal contra gelo, ecoando pela caverna escura e gélida. O jovem aventureiro sentia suas forças se esgotando, mas sua determinação era inabalável, sua vontade de vencer a criatura maligna inabalável. Finalmente, após uma troca feroz de golpes e estratégias, Elwek desferiu um golpe certeiro com seu machado, atingindo em cheio o coração gélido do espectro, e fazendo com que se desfizesse em sombras e brumas. O jovem aventureiro contemplou o que restava da criatura sombria, sentindo um misto de alívio e tristeza por ter derrotado a entidade que assombrava o Monte Gélido. Com o espectro dissipado, a caverna gélida parecia menos opressiva, e o jovem Elwek sentiu um raio de luz que penetrava as sombras, iluminando seu caminho de volta à superfície. Ele deixou a caverna escura para trás, levando consigo a lembrança da batalha épica, que travara nas entranhas geladas do Monte Gélido. Ao emergir no topo da montanha, Elwek contemplou a paisagem gélida à sua volta, sentindo um misto de triunfo e melancolia por tudo o que enfrentara naquela jornada épica. Ele sabia que aquela aventura ficaria gravada em sua memória para sempre, um conto de terror extremamente longo sobre a montanha gélida que desafiara e vencera. O Monte Gélido é uma montanha misteriosa e repleta de lendas intrigantes. Diz-se que a montanha é habitada por espíritos ancestrais e criaturas mágicas que guardam seus segredos com zelo. Uma das lendas mais conhecidas sobre o Monte Gélido é a história da Donzela da Neve. Segundo a lenda, a Donzela da Neve era uma bela jovem que vivia nas encostas geladas do Monte Gélido. Ela possuía o poder de controlar o gelo e a neve, e era adorada como uma deusa pelos habitantes locais. Disse que a Donzela da Neve era benevolente e protegia a montanha e seus arredores, trazendo fertilidade e prosperidade para a região. No entanto, a paz e a harmonia foram perturbadas quando um grupo de aventureiros invadiu o território da Donzela da Neve em busca de tesouros escondidos. Em sua ganância, os aventureiros desafiaram a donzela, desrespeitando seus avisos para deixarem a montanha em paz. Furiosa com a invasão, a Donzela da Neve lançou uma terrível tempestade de gelo sobre os intrusos, congelando-os para todo o sempre e transformando-os em estátuas de gelo que guardariam seus segredos para a eternidade. Desde então, os viajantes que se aventuram pelas trilhas do Monte Gélido relatam terem visto as estátuas de gelo dos aventureiros petrificados, lembrando a todos que desrespeitar os poderes da montanha pode ter consequências devastadoras. Outra lenda popular sobre o Monte Gélido é a história do Guardião da Montanha. Diz-se que o Guardião da Montanha é uma criatura colossal feita de gelo e pedra, cuja tarefa é proteger os segredos ocultos nas profundezas do Monte Gélido. Muitos aventureiros tentaram desafiar o Guardião em busca de fama e fortuna, mas poucos retornaram para contar a história. Aqueles que sobreviveram aos encontros com o Guardião descrevem-no como uma criatura imponente, com olhos brilhantes que refletem a luz da lua e garras afiadas, capazes de dilacerar rochas. Diz-se que o Guardião da Montanha é implacável contra intrusos, mas pode ser apaziguado por aqueles que demonstram respeito pela natureza e pelas antigas tradições da montanha. Além das lendas envolvendo seres místicos e criaturas lendárias, o Monte Gélido também é cenário de histórias de amor perdido e tragédias ancestrais.
Conta-se que nas noites de lua cheia, é possível ouvir o lamento de um amante desesperado, ecoando pelas encostas geladas da montanha, em busca da amada que partiu há séculos. Apesar de ser um local de beleza indescritível, o Monte Gélido também é um lugar de mistério e perigo, onde os viajantes devem estar preparados para enfrentar os desafios impostos pela natureza e pelos seres que habitam suas entranhas. Se você pretende explorar as lendas do Monte Gélido, certifique-se de estar preparado para os desafios que aguardam nas profundezas da montanha e respeite os poderes antigos que governam aquele local, remoto e mágico. Além das lendas da donzela da neve e do guardião da montanha, existem outras histórias fascinantes que cercam o Monte Gélido. Uma dessas lendas é a história do sussurro da brisa congelada. Diz-se que nos dias de inverno mais rigorosos, quando a lua brilha pálida sobre o Monte Gélido, é possível ouvir o suave sussurro da brisa congelada. Este fenômeno misterioso é atribuído a uma entidade invisível que vagueia pelas encostas geladas, trazendo consigo o frio intenso que congela até mesmo os pensamentos dos incautos que a escutam. Aqueles que testemunharam o sussurro da brisa congelada relatam sentir uma sensação de calafrio profundo e uma inexplicável sensação de melancolia que permeia suas almas. Diz-se que a brisa congelada é um aviso dos perigos ocultos do Monte Gélido, alertando os viajantes a respeitarem os limites da montanha e a não se aventurarem além do que é permitido. Outra lenda intrigante relacionada ao Monte Gélido é a história do Lago de Cristal. Diz-se que nas profundezas da montanha encontra-se um lago de águas límpidas e cristalinas, cuja superfície reflete as estrelas do céu noturno de forma deslumbrante. O Lago de Cristal é considerado um local sagrado pelas tribos antigas que habitavam a região, e acredita-se que suas águas possuam propriedades curativas e purificadoras. Segundo a lenda, aqueles que buscam o Lago de Cristal em busca de cura para males físicos ou espirituais, devem passar por uma série de testes e desafios impostos pelos guardiões do lago. Somente os corações puros e os espíritos determinados conseguem alcançar as margens do lago e receber suas bênçãos de cura e renovação. Os viajantes que retornam do Lago de Cristal relatam sentir uma sensação de paz e claridade interior, além de uma melhoria em sua saúde física e bem-estar emocional. No entanto, os guardiões do lago são exigentes e só concedem suas bênçãos àqueles que se mostram dignos de receber suas dádivas. Essas são apenas algumas das lendas que envolvem o Monte Gélido, uma montanha repleta de mistérios e segredos guardados pelas forças ancestrais que a habitam. Se você se aventurar pelas trilhas geladas do Monte Gélido, esteja preparado para enfrentar os desafios impostos pelas lendas que o cercam e respeite os poderes antigos que governam aquele local. Mágico e enigmático, há uma lenda antiga que conta sobre a origem da própria montanha, conhecida como a Canção da Criação do Monte Gélido. Segundo essa lenda, no início dos tempos, quando o mundo ainda era jovem e as forças da natureza regiam a terra, um poderoso ser divino entoou uma melodia celeste que deu origem ao Monte Gélido. A Canção da Criação era uma súplica de amor e reverência à beleza e à grandiosidade da natureza, e ao ser entoada, as montanhas se ergueram das entranhas da terra, cobertas de gelo e neve, refletindo a pureza e a serenidade do Criador. Desde então, o Monte Gélido foi considerado um local sagrado, um elo entre o mundo material e o mundo espiritual, habitado por seres divinos e mágicos. Diz-se que aqueles que escutam a Canção da Criação em uma noite estrelada e clara, podem sentir a própria montanha vibrar em harmonia com a melodia etérea, como se o espírito da montanha ecoasse em resposta ao chamado do Criador. A Canção da Criação é uma lembrança da conexão íntima entre a natureza e os seres que a habitam, um hino de beleza e poder que transcende o tempo e o espaço. Outra lenda fascinante relacionada ao Monte Gélido é a história dos Olhos da Tempestade. Diz-se que em meio às tempestades de neve mais violentas e furiosas que assolam a montanha, é possível vislumbrar os olhos da tempestade, dois pontos de luz brilhante, que cintilam na escuridão como faróis misteriosos. Os Olhos da Tempestade são considerados como os guardiões das tempestades do Monte Gélido, seres ancestrais, com o poder de controlar as forças da natureza e manter o equilíbrio entre o caos e a calmaria. Aqueles que testemunham os Olhos da Tempestade são aconselhados a respeitá-los e a não desafiar sua ira,
pois disse que aqueles que ousam desafiar os guardiões das tempestades estão fadados a enfrentar a fúria implacável da natureza. Os olhos da tempestade são vistos como uma manifestação dos próprios espíritos da montanha, entidades antigas e poderosas que protegem o monte gélido de invasores e intrusos que buscam perturbar a paz e a harmonia do local sagrado. A presença dos olhos da tempestade é um lembrete da força indomável da natureza e da importância de honrar e respeitar os elementos que moldam o mundo ao nosso redor. Essas são apenas algumas das lendas que envolvem o Monte Gélido, uma montanha enigmática e mágica, que guarda segredos antigos e fascinantes. Se você se aventurar pelas trilhas geladas do Monte Gélido, esteja preparado para testemunhar o poder e a beleza das lendas que o cercam, e para ser envolvido pelo mistério e pela magia que permeiam aquele local único e sagrado. Em uma região distante, perdida entre as sombras de uma densa floresta, havia um mistério que assolava os corações dos moradores locais. Era sussurrado à meia-noite, em rodas de fogueiras tremeluzentes, o lendário conto da besta da Floresta Maldita. Diziam que a besta era uma criatura grotesca e aterrorizante, meio humano e meio animal, que vagava pelas sombras da mata em busca de almas inocentes para devorar. Muitos eram os contos macabros sobre a origem da besta. Uns diziam que era resultado de um pacto sinistro com as trevas, outros juravam ter ouvido o choro angustiante de uma criatura abandonada pela humanidade. Mas uma coisa era certa: todos que ousaram adentrar a Floresta Maldita em busca da besta nunca mais retornaram. Aqueles que habitavam as redondezas permaneciam trancados em suas casas ao cair da noite, temendo o uivo arrepiante que ecoava pelas árvores, anunciando a presença da besta. As bruxas da aldeia alertavam em segredo sobre os perigos de cruzar o caminho da criatura, mas ainda havia os corajosos, ou tolos, o suficiente para desafiar a sorte. Uma jovem corajosa chamada Elara, cujo coração transbordava de curiosidade e coragem, decidiu desvendar o segredo por trás da besta da Floresta Maldita. Ignorando os avisos dos mais velhos, Elara partiu em uma jornada solitária em direção à densa mata sombria, determinada a descobrir a verdade por trás do terror que assolava a região. À medida que adentrava cada vez mais na floresta, as sombras se adensavam ao seu redor, os ruídos noturnos se tornavam mais sinistros, e o ar tornava-se pesado com o peso do medo. Elara sentia os olhos invisíveis da besta sobre si, observando-a a cada passo, esperando o momento certo para atacar. No entanto, a determinação da jovem não vacilava. Ela seguia em frente, guiada por uma coragem que parecia nascida de uma força ancestral. E foi então, em uma clareira escura no coração da floresta, que Elara finalmente colocou os olhos na criatura temida por todos. A besta da Floresta Maldita era um ser de proporções monstruosas, com olhos brilhantes que refletiam a luz da lua como brasas ardentes. Sua pele era revestida de pelos escuros e irregulares, seus dedos terminavam em garras afiadas e sua boca se abria em um rosnado ameaçador. Mas o mais aterrador de tudo era a sensação de malícia pura que emanava da criatura, como se fosse a própria encarnação do medo. Elara mal conseguia conter o tremor em suas pernas diante da presença imponente da besta. Mas ao invés de fugir em desespero, ela ergueu a cabeça com determinação e encarou a criatura nos olhos, desafiando-a com a força de sua vontade. "Por que espalha o terror por estas terras?" perguntou Elara, sua voz ecoando na clareira sombria. A besta pareceu surpresa com a coragem da jovem, mas logo um sorriso cruel se formou em seus lábios grotescos. Com uma voz rouca e profunda, a besta respondeu: "Eu sou a sombra que habita os corações dos homens, a manifestação de seus medos mais profundos. Eu existo para lembrar a todos da fragilidade de suas almas, da escuridão que reside em cada um de vocês." Elara sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir as palavras da besta. Ela compreendeu, então, que a criatura não era apenas uma ameaça física, mas uma representação dos terrores internos que assombravam a humanidade. A besta era o espelho que refletia os piores medos e desejos ocultos de cada ser humano. Determinada a não se render ao terror que a envolvia, Elara ergueu a mão e tocou a pele áspera da besta. Para sua surpresa, o contato não foi de repulsa, mas de compaixão. Elara viu nos olhos da criatura uma sombra de sofrimento, um eco distante de uma humanidade perdida.
Você é mais do que seus instintos selvagens, disse Elara, olhando nos olhos da besta. Há uma luz dentro de você, algo que transcende a escuridão. Deixe-me ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para casa. A besta pareceu vacilar por um momento, como se estivesse lutando contra uma batalha interna entre a besta feroz e a humanidade perdida. E então, lentamente, a criatura se ajoelhou diante de Elara, baixando a cabeça em um gesto de submissão. Você vê além da minha aparência monstruosa, murmurou a besta, sua voz carregada de emoção. Você enxerga a verdade que ninguém mais ousou ver. Eu sou uma criatura condenada pela própria existência, mas talvez, com sua ajuda, eu possa encontrar redenção. Elara sorriu, um brilho de esperança em seus olhos. Ela estendeu a mão para a besta, oferecendo-lhe uma chance de mudança, um vislumbre de luz no meio das trevas. E juntos, eles partiram da clareira escura, rumo ao desconhecido, em busca de um destino que só o tempo poderia revelar. E assim, o conto da besta da floresta maldita tomou um rumo inesperado, transformando-se em uma história de redenção e compaixão. Elara e a besta vagaram pelas terras sombrias, enfrentando desafios e perigos juntos, mas sempre guiados pela esperança de um futuro melhor. Nos anos que se seguiram, o medo da besta foi substituído pela admiração e respeito dos habitantes locais. A criatura que um dia fora temida agora era vista como uma guardiã protetora da floresta, um lembrete de que até mesmo os monstros mais terríveis podem encontrar um caminho para a luz. E assim, a lenda da besta da floresta maldita se transformou em um conto de coragem, compaixão e redenção, ensinando a todos que o verdadeiro terror não reside nas sombras, mas sim na falta de bondade e compreensão em nossos corações. E todas as noites, sob o brilho da lua cheia, o uivo da besta ecoava pela floresta, lembrando a todos que o amor e a compaixão são as armas mais poderosas contra o medo. Os habitantes locais da pequena vila que se erguia à beira da floresta maldita testemunharam uma mudança surpreendente nas décadas posteriores à revelação da verdade sobre a besta. O medo inicial que paralisava a todos sempre que a criatura era avistada desapareceu lentamente, substituído por uma mistura de admiração e respeito. A besta, uma vez considerada um terror demoníaco, agora era vista como a guardiã protetora da floresta, uma presença majestosa que mantinha o equilíbrio ecológico do ambiente. Sua presença imponente e misteriosa era um lembrete constante de que até mesmo os seres mais assustadores têm a capacidade de encontrar redenção e revelar seu verdadeiro propósito. A lenda da besta da floresta maldita, que antes aterrorizava crianças e adultos por igual, transformou-se em um conto de coragem, compaixão e redenção. As gerações mais jovens cresciam ouvindo histórias sobre como a criatura havia renascido das trevas do medo para se tornar um símbolo de força e benevolência. Assim, as noites sob o brilho da lua cheia na floresta maldita eram preenchidas com o eco do uivo da besta, lembrando a todos os residentes da vila e viajantes de longe que o amor e a compaixão eram as armas mais poderosas contra o medo. A presença da besta tornou-se um lembrete vívido de que o verdadeiro terror não reside nas sombras escuras da floresta, mas sim na falta de bondade e entendimento presentes nos corações humanos. Os habitantes locais aprenderam a respeitar a natureza selvagem da floresta e a valorizar a harmonia que a besta representava. Não mais temiam a escuridão, pois sabiam que a criatura mítica estava sempre lá, zelando silenciosamente pelo equilíbrio do ecossistema e protegendo os mais vulneráveis. Os viajantes que se aventuravam pela floresta maldita vinham agora não apenas em busca de emoções assustadoras da lenda da besta, mas também em busca de inspiração e aprendizado. Muitos afirmavam ter ouvido sussurros de agradecimento nos ventos noturnos, uma expressão de gratidão da própria criatura por ter encontrado aceitação e paz entre os habitantes da região. E assim, a besta da floresta maldita se tornou um símbolo de transformação e esperança, uma prova de que mesmo as criaturas mais temidas podem encontrar uma nova trajetória, guiadas pelo amor e compreensão que os seres humanos são capazes de oferecer. A vila que outrora tremia de medo diante da besta agora a celebrava como uma figura lendária, um lembrete constante de que o poder do perdão e da redenção pode transformar até mesmo o mais sombrio dos contos em uma história de luz e esperança. E assim, a lenda da besta da floresta maldita continuava a ecoar pelas gerações, lembrando a todos que, no final, é nossa capacidade de amar e perdoar que verdadeiramente nos torna seres dignos de admiração e respeito.
E sob o brilho da lua cheia, a presença da besta irradiava uma luz tênue, uma lembrança constante de que a bondade sempre tem o poder de superar o medo. Após anos de solidão e dor, a besta da Floresta Maldita finalmente encontrou paz e redenção. A vila que antes tremia diante de sua terrível presença agora a reverenciava como um símbolo de transformação e esperança. As lendas antigas foram passando de geração em geração, mas com uma nova perspectiva, uma nova mensagem de perdão e redenção. Os moradores da vila testemunharam a incrível transformação da besta, um ser que antes representava medo e terror, agora se tornará um exemplo vivo de como a bondade e o perdão podem mudar até mesmo os corações mais sombrios. Suas garras se transformaram em mãos gentis, sua pelagem negra se tornou macia e reconfortante, e o brilho intenso de seus olhos agora refletia compaixão e sabedoria. Sob a luz da lua cheia, a presença da besta irradiava uma aura de paz e esperança sobre a vila. As crianças já não corriam apavoradas ao vê-la, mas se aproximavam com curiosidade e respeito. Os mais velhos contavam histórias não mais de terror, mas de redenção e transformação. A figura lendária da besta se tornará um lembrete constante de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da bondade pode brilhar intensamente. A antiga narrativa da besta da Floresta Maldita agora se desdobrava em um conto de redenção e perdão, inspirando os habitantes da vila a olharem para além das aparências e a buscarem a essência bondosa que reside em cada ser. A compaixão substituiu o medo, a aceitação superou o preconceito, e a esperança floresceu onde antes havia apenas desespero. A besta, outrora temida e evitada, agora era procurada por aqueles que buscavam conselhos sábios e conforto em tempos difíceis. Sua presença era um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, sempre há a possibilidade de transformação e renovação. A vila se uniu em torno desse novo símbolo de redenção, cada membro contribuindo com atos de gentileza e compaixão que reverberavam pela comunidade. E assim, a lenda da besta da Floresta Maldita continuava a ecoar, não mais como um conto de terror, mas como uma história de superação e amor. A vila tinha aprendido a lição mais valiosa de todas, que o verdadeiro poder está no perdão, na compaixão e na capacidade de enxergar o potencial de transformação em cada ser, por mais obscuro que pareça ser seu passado. E sob a luz da lua cheia, a besta sorria tranquilamente, sabendo que seu propósito havia sido cumprido. Ela havia se tornado não apenas uma figura lendária, mas um exemplo vivo de como a bondade e o perdão podem iluminar até mesmo os lugares mais sombrios. E assim, a vila celebrou a besta não mais como uma ameaça, mas como um farol de esperança e redenção, lembrando a todos que, no final, é o amor que verdadeiramente nos torna seres dignos de admiração. Era uma vez, em uma pequena vila cercada por florestas densas, existia a lenda assustadora da menina do banheiro. A história remonta a séculos, quando uma jovem chamada Elisa desapareceu misteriosamente de sua casa. A vila ficou horrorizada com o ocorrido e, à medida que o tempo passava, a história da menina desaparecida se transformou em uma lenda sombria e aterradora. Conta-se que Elisa foi vista pela última vez no antigo banheiro abandonado, localizado nos arredores da vila. Dizem que ela foi arrastada para dentro do espelho pelo próprio reflexo, desaparecendo sem deixar vestígios. Desde então, era dito que quem ousasse chamar seu nome diante do espelho do banheiro à meia-noite teria sua alma levada pela menina do banheiro. Muitos moradores da vila zombavam da lenda, considerando-a apenas uma fábula inventada para entreter as crianças e assustar os mais crédulos. No entanto, havia rumores perturbadores de pessoas que afirmavam ter visto o rosto pálido de Elisa refletido no espelho do banheiro, olhos vazios e sombrios cheios de melancolia e dor. Aos poucos, a vila passou a evitar o banheiro abandonado, mas a história da menina do banheiro persistiu, passando de geração em geração como um aviso sombrio para manter os curiosos à distância. No entanto, havia sempre aqueles que desejavam testar os limites do sobrenatural, e muitos jovens decidiram desafiar a lenda, buscando coragem nas sombras da noite para enfrentar o banheiro assombrado. Entre esses corajosos estava uma jovem chamada Sofia, que, desdenhando das histórias assustadoras da menina do banheiro, decidiu provar para si mesma que a lenda não passava de superstições tolas.
Certa noite, após ouvir os sussurros sinistros sobre Elisa e seu destino sombrio, Sofia se comprometeu a enfrentar a menina do banheiro, decidida a enfrentar seus medos e dissipar os rumores de uma vez por todas. Na calada da noite, enquanto a lua pairava no céu, Sofia se dirigiu ao banheiro abandonado. Ela fitou o espelho antigo, sentindo o frio arrepiar sua espinha à medida que se preparava para pronunciar o nome de Elisa. Com coragem renovada, ela sussurrou o nome da suposta fantasma, repetindo-o várias vezes na esperança de desvendar o mistério por trás da lenda assustadora. No entanto, quando os ponteiros do relógio acertaram a meia-noite, a sala mergulhou na escuridão, e um frio intenso tomou conta do ambiente. Uma névoa sinistra começou a emergir do espelho, envolvendo Sofia com sua presença glacial. Ela se viu incapaz de se mover, petrificada pelo medo que se espalhava por suas entranhas. De repente, um eco fantasmagórico encheu o ar, preenchendo a sala com lamentos dolorosos e gemidos melancólicos. A névoa se dispersou, revelando a figura pálida de uma garota jovem com cabelos enredados e olhos vazios, refletida no espelho diante de Sofia. Era a menina do banheiro, manifestando-se diante dela, silenciosa e ameaçadora. Sofia tentou gritar, mas sua voz se perdeu no silêncio gelado que pairava no ar. Ela se viu presa em um pesadelo vivo, incapaz de escapar da presença sombria que a envolvia. A menina do banheiro começou a se aproximar, alterando a realidade à sua volta conforme se deslocava em direção a Sofia. Em um misto de terror e desespero, Sofia fechou os olhos, implorando a si mesma para acordar desse pesadelo sombrio. No entanto, quando finalmente abriu os olhos, encontrou-se de pé diante do espelho, encarando seu próprio reflexo. A sala estava silenciosa e vazia, sem qualquer sinal da menina do banheiro. Tremendo, Sofia correu para fora do banheiro abandonado, sua mente atormentada pelas visões sombrias que acabará de presenciar. Ela se viu assombrada pelo encontro aterrorizante com a menina do banheiro, incapaz de distinguir a linha entre a realidade e a sobrenaturalidade. A lenda havia se enraizado em sua mente, transformando-se em um pesadelo do qual não conseguia se libertar. A vila ficou em silêncio sobre a experiência de Sofia, temendo o poder assustador da lenda que se tornará realidade. A história da menina do banheiro se espalhou ainda mais, alimentando os temores e a paranoia entre os moradores, que agora evitavam o banheiro abandonado a todo custo. A lenda se fortalecera, tornando-se uma força assustadora que envolvia a vila em um clima perpétuo de medo e mistério. E assim, a menina do banheiro continuou a assombrar a vila, perpetuando o terror que a rodeava e ecoando a advertência sinistra que se espalhou por gerações. Assombrada pelas memórias da terrível aparição, Sofia não conseguia escapar do pavor que a consumia dia e noite. As sombras sinistras da menina do banheiro pareciam persegui-la a cada esquina, e a atmosfera da vila tornou-se densa de medo e desconfiança. Os moradores evitavam olhar nos olhos uns dos outros, com a suspeita pairando no ar como uma névoa sinistra. O antigo banheiro abandonado tornou-se um lugar de terror incontestável, com portas trancadas e janelas cobertas para evitar qualquer possibilidade de um encontro com a entidade maligna. À medida que o medo se espalhava, rumores sombrios sobre eventos misteriosos na vila começaram a se propagar. Sons estranhos ecoavam pelas ruas desertas à noite, sombras se moviam nas paredes das casas, e os moradores relatavam encontros perturbadores com uma presença que os deixava congelados de terror. A lenda da menina do banheiro havia evoluído para algo mais do que uma simples história assustadora. Agora era uma força sombria que moldava a realidade da vila, moldando e distorcendo as mentes dos habitantes. Sofia, consumida pela culpa e pelo medo, sentia-se como se carregasse um fardo insuperável. Ela buscava respostas para o que testemunhara naquele banheiro abandonado, ansiando por libertar a vila do domínio opressor da entidade sobrenatural. Decidida a enfrentar a ameaça, embarcou em uma jornada para desvendar a origem da lenda e encontrar uma maneira de quebrar o poder sinistro que havia se apoderado da vila. Com coragem renovada, Sofia começou a investigar os arquivos antigos da vila, procurando pistas sobre o passado sombrio que alimentava a lenda da menina do banheiro. Ela descobriu relatos de estranhos acontecimentos que remontavam a séculos atrás, incluindo desaparecimentos inexplicáveis e tragédias inexplicáveis que assolaram gerações passadas.
As histórias revelavam um padrão perturbador de eventos sobrenaturais que se manifestavam sempre que o banheiro abandonado surgia no centro das narrativas. Determinada a desvendar a verdade por trás da entidade aterrorizante, Sofia mergulhou ainda mais fundo na história da vila, procurando por testemunhas e registros que pudessem lançar luz sobre a misteriosa lenda. Foi durante esse processo de investigação que ela descobriu segredos sombrios que haviam sido guardados por gerações. A verdade chocante que emergiu era mais perturbadora do que qualquer um poderia ter imaginado. Descobriu-se que o terreno onde a vila estava construída era, na verdade, um antigo local de sacrifícios de uma seita sinistra que praticava rituais macabros para invocar entidades do além. O banheiro abandonado era o epicentro desses rituais obscuros, e a menina do banheiro era a manifestação das almas atormentadas pelas práticas malignas. O poder da entidade havia se fortalecido com o passar dos séculos, aprisionando a vila em um ciclo interminável de terror e desespero. Armada com esse conhecimento aterrorizante, Sofia percebeu que ela era a única esperança da vila. Determinada a desafiar a entidade maligna, ela se preparou para um confronto final que decidiria o destino da vila e de sua própria sanidade. Com coragem e determinação, ela se dirigiu ao banheiro abandonado, onde confrontou a presença sinistra que assombrava a vila. Em um confronto épico de força de vontade e coragem, Sofia conseguiu desvendar a origem da entidade e revelar a verdade por trás da lenda aterrorizante. Com uma mistura de compaixão e determinação, ela libertou as almas presas e quebrou o ciclo de terror que havia atormentado a vila por séculos. À medida que a luz do amanhecer rompia as nuvens sombrias que pairavam sobre a vila, um sentimento de alívio e renovação se espalhou entre os moradores. A vila, finalmente liberta do domínio da menina do banheiro, pôde começar sua jornada de cura e renovação. Sofia, honrada por sua bravura e sacrifício, tornou-se uma lenda por direito próprio, lembrada como a heroína que desafiou o sobrenatural e libertou a vila do jugo do medo e da escuridão. A vila, agora livre para seguir em frente, ergueu-se de suas cinzas, abraçando a esperança e a promessa de um futuro mais luminoso. Assim, a lenda sinistra da menina do banheiro finalmente encontrou seu fim, e a vila encontrou sua redenção nas mãos destemidas de uma jovem determinada a desafiar o inimaginável. E embora a história pudesse continuar ecoando nos cantos escuros da memória da vila, uma nova narrativa de coragem e triunfo emergiu, lembrando a todos que, apesar das sombras do passado, a luz da esperança sempre prevalecerá. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas se transformavam em meses, a atmosfera da vila começou a se metamorfosear, resplandecendo com uma aura de renovação e otimismo. Sofia, agora venerada como a salvadora da vila, estava envolta em um manto de admiração e gratidão, tornando-se um símbolo de coragem e perseverança para todos os habitantes. A vila, outrora eclipsada pelo medo e pela opressão, florescia com as sementes do renascimento e da esperança. Os sorrisos que haviam sido rarefeitos por tanto tempo começaram a se multiplicar, e as crianças, antes atormentadas pelo pavor da menina do banheiro, podiam ser ouvidas rindo e brincando pelas ruas. Uma atmosfera de calma e tranquilidade substituiu a tensão e a ansiedade que antes pairavam sobre a comunidade. À medida que o tempo avançava, a história da menina do banheiro começou a se desbotar, tornando-se apenas um eco distante do passado. Em seu lugar, uma nova narrativa emergiu, uma história de superação, coragem e triunfo sobre o desconhecido. Os antigos contos sinistros deram lugar a relatos de coragem e determinação, inspirando futuras gerações a abraçar a esperança e a resiliência diante da adversidade. Sofia, humilde em sua necessidade de reconhecimento, continuou sua vida na vila, sempre pronta para oferecer apoio e orientação àqueles que precisavam. Sua aura de serenidade e força era uma fonte de inspiração para todos ao seu redor, e sua presença contínua na vila se tornou um lembrete constante de que é possível superar até mesmo os desafios mais sombrios. Enquanto a vila avançava em direção a um futuro promissor, o legado de Sofia permanecia enraizado no tecido da comunidade. Sua coragem e determinação se transformaram em um farol de esperança, orientando os habitantes da vila através de tempos difíceis e desafiadores. A menina do banheiro se tornou uma lembrança distante, um capítulo sombrio que havia sido encerrado, enquanto a vila abraçava a promessa de um horizonte luminoso e repleto de possibilidades. E assim,
a vila encontrou sua redenção nas mãos destemidas de uma jovem dedicada a desafiar o inimaginável. A história da menina do banheiro foi eclipsada pela narrativa de uma comunidade unida, resiliente e determinada, provando que, apesar das sombras do passado, a luz da esperança sempre prevalecerá. Havia uma pequena cidade nas montanhas, cercada por uma densa floresta, onde os moradores preservavam antigas tradições e mantinham vivas lendas sombrias há séculos. Entre essas histórias macabras, uma se destacava, a lenda da barraquinha no final da feira. A feira da cidade era realizada todo mês, atraindo pessoas de todas as vilas vizinhas para comprar produtos locais, trocar histórias e se divertir. Porém, ao final da feira, havia uma barraca isolada, coberta por um pano negro, que todos evitavam. Dizia-se que aqueles que entravam ali jamais eram vistos novamente. Os moradores mais velhos contavam que a barraquinha havia sido montada séculos atrás por um misterioso viajante que chegará à cidade em uma noite de tempestade. Ele ofereceu aos locais mercadorias estranhas e sombrias, e alegou ter poderes mágicos que poderiam realizar os desejos mais profundos das pessoas. Em troca, pedia algo valioso: a alma daqueles que se aventurassem a entrar em sua misteriosa barraca no final da feira. Muitos foram os corajosos que ousaram desafiar o destino e adentrar naquele lugar enigmático. Mas, à medida que o tempo passava, a cidade notava o desaparecimento de pessoas queridas, familiares e amigos que nunca mais retornavam. Surgiram boatos de que a barraquinha escondia um portal para o mundo dos mortos, onde as almas perdidas eram aprisionadas pela eternidade. Alguns diziam ter ouvido gritos agonizantes vindos da barraca durante a noite, e outros afirmavam ter visto sombras se movendo por entre as frestas escuras do pano negro que a cobria. O medo e a incerteza pairavam sobre a cidade, amaldiçoada pela presença sinistra daquela barraquinha no final da feira. Os líderes locais tentaram destruí-la, queimar o pano negro, derrubar a estrutura, mas nada adiantava. A barraquinha permanecia ali, como se fosse parte da própria essência da cidade, um lembrete sombrio de um pacto feito há séculos e que não podia ser quebrado tão facilmente. Os mais sensatos evitavam falar sobre a barraquinha, evitando chamar a atenção para algo que podia despertar forças além do entendimento humano. Mas a curiosidade e a ganância sempre encontram um lugar onde se manifestar, e aqueles que tinham sonhos ou desejos obscuros muitas vezes se viam atraídos pelo mistério e pela promessa de poder que a barraquinha representava. Foi em uma noite de lua cheia, durante uma feira movimentada, que uma forasteira chegou à cidade e despertou a curiosidade dos moradores. Ela se aproximou da barraquinha no final da feira, ignorando os olhares de advertência e os sussurros de medo que a acompanhavam. A forasteira era uma mulher enigmática, de olhos escuros e sorriso misterioso, que parecia deter um conhecimento antigo e profundo sobre os segredos do universo. Ela olhou para a barraquinha com determinação e decidiu desafiar o destino, adentrando no local proibido sem hesitação. Os moradores prenderam a respiração, temendo o pior, mas nada aconteceu. Horas se passaram, e a forasteira saiu da barraquinha com um brilho estranho nos olhos e um sorriso enigmático nos lábios. Ela caminhou pela feira, observando as pessoas com uma expressão indecifrável, e logo desapareceu na escuridão da noite. Na manhã seguinte, a cidade acordou em silêncio, como se algo tivesse mudado para sempre. Os moradores notaram que a forasteira não estava mais lá, mas sua presença ainda pairava como uma sombra sobre a cidade, despertando medos antigos e renovando as lendas sobre a barraquinha no final da feira. À medida que os dias passavam, eventos estranhos começaram a acontecer na cidade. As pessoas viam sombras se movendo nas ruas vazias à noite, ouviam sussurros desconhecidos ecoando pelo ar e sentiam uma presença opressiva pairando sobre suas cabeças. Os mais ousados tentaram investigar a barraquinha no final da feira, mas encontraram apenas um vazio escuro e insondável, como se o próprio terror tivesse se tornado parte da estrutura daquele lugar. Maldito! A cidade mergulhou em um estado de paranoia e histeria, enquanto os moradores lutavam para entender o que havia sido desencadeado pela presença da forasteira naquela noite fatídica. Alguns acreditavam que ela trazia consigo uma maldição, outros pensavam que ela era uma feiticeira capaz de invocar forças além do entendimento humano. Mas uma coisa era certa, a cidade nunca mais foi a mesma desde a chegada da forasteira e sua visita à barraquinha no final da feira.
O medo e a desconfiança se espalharam como uma praga, e cada sombra, cada movimento, cada suspiro passou a ser motivo de terror para os moradores daquela cidade amaldiçoada. E assim, a lenda da barraquinha no final da feira se tornou ainda mais obscura e aterrorizante, ecoando através dos séculos como um lembrete sombrio de que nem toda curiosidade é digna de ser saciada, e que algumas portas nunca deveriam ser abertas. Os dias se seguiram com a cidade mergulhada em um clima de apreensão e mistério. A presença da forasteira e seu encontro na barraquinha no final da feira eram temas frequentes nas conversas dos moradores. Todos se perguntavam o que poderia ter acontecido naquele lugar estranho e o que a visitante misteriosa teria revelado ou talvez despertado. Os rumores se multiplicaram, alimentando o medo que pairava sobre a cidade. Uns diziam que a forasteira possuía poderes sobrenaturais, capaz de lançar maldições sobre aqueles que a desagradassem. Outros afirmavam que ela era uma bruxa em busca de algo sinistro ou que estava ligada a algum culto obscuro e maligno. As histórias se entrelaçavam, ganhando contornos cada vez mais sombrios à medida que eram compartilhadas de boca em boca. As noites se tornaram ainda mais assombradas, com relatos de sombras estranhas avistadas nas ruas desertas e suspiros arrepiantes ecoando nos becos estreitos. Com o passar do tempo, a forasteira se tornou uma figura lendária, um enigma envolto em mistério e temor. Alguns moradores a evitavam a todo custo, cruzando a rua quando a viam se aproximar, enquanto outros alimentavam a curiosidade e o medo, esperando por um desfecho sombrio que parecia iminente. A barraquinha no final da feira se transformou em um local proibido, uma espécie de portal para o desconhecido que poucos ousavam explorar. As pessoas evitavam passar por ali, temendo despertar algum mal adormecido ou atrair a atenção da forasteira, cujo olhar penetrante parecia sondar as almas daqueles que se atrevessem a fitá-la por mais de alguns segundos. A cidade se viu dividida entre os que clamavam por explicações e os que preferiam ignorar a presença perturbadora da visitante estrangeira. O clima de tensão se espalhava como fumaça negra, cobrindo tudo que tocava com uma sensação de angústia e desconfiança. Os dias se arrastavam, pesados de expectativa e temor, enquanto a lenda da barraquinha no final da feira ganhava contornos mais sinistros a cada narrativa inventada. As noites se transformaram em um tempo de espanto e pesadelos, onde os moradores mal conseguiam dormir, assombrados por visões perturbadoras e um presságio de que algo terrível se aproximava. E assim, a cidade que antes era pacata e acolhedora se viu transformada em um teatro de sombras e suspense, onde o medo era o protagonista e a forasteira, a antagonista enigmática que mantinha todos em seu poder. A escuridão se tornou mais densa, os gritos noturnos mais frequentes e as almas mais inquietas. O tempo passou, mas a lenda da barraquinha no final da feira perdurou, ecoando como um lembrete sombrio de que nem toda curiosidade merece ser saciada e que há mistérios que é melhor deixar adormecidos. A cidade nunca mais foi a mesma desde a chegada da forasteira, e seu encontro naquela tarde fatídica foi marcado como o evento que desencadeou uma sequência de eventos sinistros e inexplicáveis. Os mais corajosos se aventuravam a passar perto da barraquinha, desafiando o destino e acreditando que eram imunes aos terrores que ali habitavam. Mas, à medida que o tempo passava, as histórias se tornavam mais assustadoras e os relatos mais perturbadores, incutindo um senso de prudência naqueles que pensavam em desafiar a força maligna que parecia emanar daquele lugar. E assim, a cidade carregou consigo a marca daquela visita sombria, lembrando a todos que nem sempre é sábio buscar respostas para perguntas que talvez seja melhor deixar sem solução. A forasteira e a barraquinha no final da feira se tornaram mitos entrelaçados, recordando a todos que há mistérios no mundo que é melhor nunca perturbar. Os mais corajosos se aventuravam a passar perto da barraquinha, desafiando o destino e acreditando que eram imunes aos terrores que ali habitavam. Os mais jovens contavam histórias de coragem sobre os valentes que ousaram se aproximar da misteriosa feira no final da cidade. Mas havia algo nos olhos dos velhos sábios que alertava para o perigo oculto naquelas sombras. A forasteira, envolta em mistérios e roupas escuras, era como uma sombra que pairava sobre o local. Seus olhos pareciam capturar a luz, refletindo um brilho desconhecido que deixava os curiosos arrepiados. Sua presença silenciosa contrastava com a agitação da feira, criando uma aura de mistério ao seu redor. Os relatos sobre a forasteira se misturavam com as lendas sobre a barraquinha que ela frequentava.
Dizia-se que quem se atrevia a buscar respostas com ela nunca mais voltava da mesma forma. Alguns a chamavam de bruxa, outros de vidente, mas todos concordavam que havia algo sobrenatural em seus sombrios olhos. À medida que o tempo passava, as histórias se tornavam mais assustadoras e os relatos mais perturbadores, incutindo um senso de prudência naqueles que pensavam em desafiar a força maligna que parecia emanar daquele lugar. Os mais sensatos evitavam cruzar o caminho da forasteira, temendo despertar a ira dos mistérios antigos que ela guardava consigo. A cidade carregou consigo a marca daquela visita sombria, lembrando a todos que nem sempre é sábio buscar respostas para perguntas que talvez seja melhor deixar sem solução. Os mais velhos murmuravam sobre a sabedoria de respeitar o desconhecido, de não perturbar os segredos que habitavam nas sombras da mente humana. A forasteira e a barraquinha no final da feira se tornaram mitos entrelaçados, recordando a todos que há mistérios no mundo que é melhor nunca perturbar. A cidade aprendeu a respeitar os limites do desconhecido, a aceitar que a verdade nem sempre é para ser revelada. E assim, a misteriosa feira no final da cidade permaneceu como um lembrete constante da fragilidade do conhecimento humano diante do inexplorado. Os mais corajosos eram os que fugiam daquela tentação sombria, os que entendiam que nem toda resposta vale o preço da própria alma. E assim, a forasteira e a barraquinha se tornaram parte da história daquela cidade, um enigma a ser lembrado, mas nunca desvendado. E as sombras da noite continuaram a esconder os segredos que jamais deveriam ser revelados.